Bom dia, já estamos no ar com o seu estilo de vida nessa segunda-feira, já começamos mais uma semana e como eu sempre digo, é muito bom começar uma semana perto de você. E falando em estar perto de você, a gente consegue estar perto de várias formas, além do ao vivo. E são as nossas redes sociais, www.facebook.com/estilovida é a nossa fanpage, é o primeiro meio onde você pode nos encontrar. Então você pode conversar com a gente, pode verificar tudo que a gente vai postando relacionado ao programa, incluindo figurino, look e todas aquelas dicas de saúde que a gente dá, além das entrevistas que vocês mais gostam, as atrações musicais, tudo aquilo que a gente acha que precisa repetir, o que você precisa ver sempre, nós postamos lá na nossa fanpage. E além disso, a gente também conversa com você através da nossa fanpage, ou seja, quando a gente quer alguém assim que precisa, não sei, para poder fazer uma matéria especial, ou a gente precisa de alguém que conheça um especialista tal para trazer para uma entrevista, a gente vai sempre pedindo a sua opinião lá na fanpage, você pode mandar a sua dica pra gente e a gente entra em contato com essa pessoa. Então, é muito importante que vocês nos conheçam através do nosso Facebook. Mas, além disso, você também pode me acompanhar no Instagram, @estiloamazonsat, e aí vocês encontram todo o conteúdo também que a gente vai postando relacionado ao programa. Tudo que a gente posta no Instagram é um pouco mais resumido, porque para você que acompanha essa rede social sabe que existe essa diferença entre um e outro, mas ainda assim você consegue nos acompanhar e ficar super informados também em relação ao que acontece no Estilo de Vida. Lembrando que o Estilo de Vida é um programa construído especialmente para e por você. O que significa isso? Para você, porque o resultado final, quem vai me dar é você que está em casa. Você vai dizer para mim, inclusive através das nossas redes sociais, se você tem gostado daquilo que a gente tem feito ou não. E por você, porque você pode me ajudar também a construir esse programa. Ou seja, quando a gente faz reunião de pauta, ou então quando a gente pergunta aqui o que você gostaria de ver no programa, é exatamente isso que nós estamos tentando fazer, construir o programa junto com você, a partir daquilo que você gosta. Mas hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem a ver com algumas pessoas, ou com muitas pessoas, atormenta algumas pessoas. Porque a alergia, quem tem alergia sabe que é uma situação inexplicável. Você espirra, né, doutora, o dia todo, ou então você tosse, ou você fica vermelho. Algumas pessoas perdem até a capacidade de respirar por causa da alergia. Nós vamos conversar com a alergista Nádia Beth. Ela vai explicar tudo pra gente hoje sobre isso. Bom dia. Bom dia. Então quer dizer que existem diferentes tipos de alergia, né? Acho que a gente já pode começar por aí. Porque algumas pessoas dizem, eu sou alérgico, mas o que acontece com você? Eu espirro o dia todo. E outras pessoas dizem que não, que ficam vermelhas, algumas perdem a capacidade de respirar, né? Parece que fecha as vias. Então, qual é a diferença de uma alergia para outra? Então, a gente costuma classificar as alergias, né? Como alergia respiratória, alergia dermatológica, alergia alimentar, alergia medicamentosa. Então, são diversos tipos de alergia. Porém, uma alergia alimentar pode se manifestar na pele também. Então, é possível que você tenha uma alergia respiratória e que pinte a sua pele, ou não? Se é respiratória, ela é específica da respiração e você só não vai respirar? Não, a respiratória inclui rinite, sinusite, asma, então é um grupo de doenças, né? Não tem a ver com as pintinhas na pele, né? Não, as pintinhas na pele, que é a urticária, ela está relacionada tanto à alergia medicamentosa quanto à alergia alimentar, esses tipos de alergia. Quando a gente fala de rinite e sinusite, que eu acredito que seja uma das mais famosas, qual é a diferença entre uma e outra? Como que eu sei que eu tenho rinite e como que eu sei que eu tenho sinusite? A gente hoje em dia costuma chamar rinocinusite. Por quê? A membrana que recobre o nariz, ela recobre também os seios da face, que são as cavidades que ficam aqui na lateral do rosto e também na testa, né? Então, quando inflama o nariz, como uma complicação, você pode ter uma inflamação dessa mucosa que reveste também os seios da face. Então, você pode ter uma rinocinusite, pode ter os dois. Ainda é possível que a pessoa tenha os dois, ou seja, além de você se sentir muito irritado e tudo mais, ainda tem e tem questão de dor também, né? Algumas pessoas dizem que sentem muita dor aqui nessa região da face, no nariz mesmo, exatamente nessa parte que você disse que inflama. Inflama. Quando tem dor, sensação de peso, né? É a sinusite. Já é uma complicação da rinite. Já está acometendo os seios da face. Então tá tudo inflamado, essas cavidades no rosto. Então por isso tem a dor de cabeça e a sensação de peso. Existe um limite de tempo que seja permitido, por exemplo, que você sofra disso? Por exemplo, porque
eu sofro de crises alérgicas, né, gente? Normalmente, quando a gente passa por isso, já é tão natural que você chega um dia que, você é resfriado. Não tô resfriado. Eu tô com alergia e daqui a pouco vai passar. E aí a gente nem chega aí ao médico, porque já tá tão acostumado com aquela situação, com aquela rotina, que você já sabe como cuidar. Mas a partir de que momento eu sei que eu preciso deixar tudo aquilo que é caseiro e ir pro médico mesmo, procurar uma ajuda profissional? Então, a partir do primeiro momento, você não deve se acostumar com uma coisa que está interferindo na sua vida, né? Isso acontece tanto para rinite, pessoas que têm constantemente sintomas de gripe. Às vezes, no trabalho ou na própria escola, as pessoas não querem entrar em contato porque acham que você está gripado e vai transmitir algum tipo de vírus. Isso já começa a interferir na qualidade de vida. E outra, se for asma, as pessoas costumam se acostumar com determinada limitação da capacidade pulmonar. Ou seja, elas não se exercitam da forma adequada. Elas se acostumam, não, vou correr só essa... Até crianças, na hora do recreio, não se estimulam como outras crianças por conta da limitação da capacidade pulmonar. Então, a partir do momento que você começa a ter os sintomas, procure o médico para ver se é necessário fazer um tratamento mais prolongado. O tratamento mais prolongado que eu me refiro é a imunoterapia. E nesse caso, é possível que uma criança, porque a gente realmente tem essa impressão de que quando a criança tem crise de asma ou tem a possibilidade de ter essa crise, ela não pode correr tanto quanto as outras e nem praticar atividades normais como todo mundo que está ali naquele mesmo contexto que ela. Isso é verdade ou pelo que você está falando, a criança pode ter uma vida normal desde que faça esse tratamento? A criança deve ter uma vida normal. O tratamento é instituído com a finalidade da criança se desenvolver igual às outras crianças e assim acabar com o estigma, que esse estigma é muito antigo, de criança asmática tem que ter repouso, não pode brincar, não. O tratamento é instituído para que a criança se desenvolva normalmente. Em relação à própria asma, existem alguns exercícios que são aconselhados de serem feitos justamente para trabalhar essa questão da respiração. E a natação seria um deles, né? Sim. Então, tudo aquilo que tem a ver com água seria essa questão da água, a facilidade da natação, ou é a questão dos movimentos? Qual é o benefício, né, em si que essa atividade pode trazer para um asmático? Não é só a água, a natação é um dos esportes que tem um condicionamento cardiovascular, né? Então, você está condicionando o seu organismo a cada vez mais trabalhar com uma determinada intensidade e assim desenvolver a sua capacidade pulmonar. Mas qualquer tipo de exercício, corrida, natação, para as crianças a gente acaba indicando mais a natação. Tem uma ressalva, né? Crianças alérgicas, elas podem ter dermatite atópica, que é uma doença de pele, coça bastante, descama. E às vezes essas crianças também têm asma, né? Então, para esse tipo de acometimento, tanto asma quanto dermatite atópica, o ideal é que faça outro esporte que não a natação, porque na piscina vai ter cloro e vai irritar a pele da criança. O importante é que faça atividade física. A corrida é um pouco proibida, digamos que mais difícil que essa criança consiga fazer, ou também é um esporte benéfico e aconselhável? É um esporte benéfico e aconselhável. Todos aqueles que trabalham cardiovascular são aconselháveis. Vôlei, futebol. Isso significa que a gente está ajudando o nosso coração a se acostumar a trabalhar mais rápido? Seria isso, mais ou menos, numa linguagem mais comum? A gente está condicionando, é um exercício físico. O coração também é um músculo. E ele não está tão acostumado, da pessoa que tem asma, no caso, ele não teria esse costume natural de trabalhar tão rápido, em tanta intensidade. A pessoa acaba se limitando. Quem tem asma, quando ela começa a praticar uma atividade física, ela cansa mais rápido, porque o organismo não está sendo oxigenado adequadamente por conta da asma. A asma é uma obstrução dos brônquios. Os brônquios ficam mais fininhos, passa a menos ar, então não está sendo bem oxigenado. Então, o próprio paciente se limita, né? Então, fazendo atividade física, claro, com um tratamento adequado, e ele consegue desenvolver a capacidade pulmonar dele normalmente.
quais são os tipos de tratamento que nós temos para alergia respiratória? Que também acredito que seja, algumas pessoas dizem que é um monstro de 7 cabeças, né? Porque normalmente quem é alérgico acaba não procurando, como a gente disse no início, acaba não procurando esse acompanhamento profissional mesmo, acha que é só um espirro daqui e outro dali, toma um antialérgico e aí tá tudo certo, e não acredita que exista um tratamento, digamos que para solucionar eternamente, né? Uma solução definitiva. Algumas pessoas nem acreditam que isso exista. Existe ou não? Cura da alergia, não. Alergia é doença genética a gente não cura, a gente controla os sintomas, né? Então, o tratamento ele é baseado em 3 pilares. Primeiro é o controle ambiental, a gente tem que afastar o que determina a alergia, então o paciente não pode entrar em contato. Claro que a gente não consegue isso 100%. Então, a gente entra com o segundo pilar, que é o tratamento medicamentoso. Seja ele um spray do nariz, a bombinha da asma, um creme para dermatite atópica, se o acometimento for cutâneo. Então, isso tudo entra no pilar do tratamento medicamentoso. E o terceiro pilar é a imunoterapia, que é o tratamento com vacina. O tratamento com vacina é para deixar o paciente tolerante ao que ele tem alergia. No meu ponto de vista, é o mais eficaz de todos, porque ele mesmo se expondo ao que ele tem alergia, ele não vai desenvolver o sintoma, seja de rinite, seja de asma, de dermatite. Alergia alimentar é outro tipo de alergia que é bastante perigoso também, né? Se você não sabe, principalmente, que você tem alergia a determinado tipo de alimento, é muito perigoso você se alimentar por aí, porque nem sempre a gente sabe dos ingredientes que contém mesmo na comida que é preparada na rua. Exato. Então, como que a gente consegue descobrir? Existe uma forma de descobrir antes de você ser atacado por isso? Ou antes realmente da gente sofrer alguma situação? Não está indicado a realização dos exames previamente. Porque a gente só vai ter alergia a um determinado alimento se a gente ingerir aquele alimento. Antes disso, a gente não produziu o anticorpo que é responsável, o nome desse anticorpo se chama IgE. Então, a gente não produziu essa IgE, que é responsável por todos esses sintomas. Então, é necessário que você entre em contato com o alimento, ingira o alimento por pelo menos uma vez e, a partir daí, se você tiver alergia, você vai desencadear os sintomas. Então, não tem indicação de fazer os exames prévios, se você ainda não se expôs. É possível que uma pessoa realmente morra por causa de um tipo de alergia alimentar? Sim. Infelizmente, sim. Nós temos uma participação, tem que tomar muito cuidado, né? São coisas muito delicadas. A Carla da Cidade Nova quer saber o seguinte: tenho dermatite de contato que se manifesta rapidamente. Já tive várias crises. O meu médico receitou que eu sempre tenha ao alcance um antialérgico, mas gostaria de saber se não existem outras opções para o meu problema. Olha, precisa saber qual é a substância que desencadeia a dermatite de contato. A informação é a melhor arma do paciente contra a alergia. Se ela sabe aonde encontrar essa substância, ela vai evitar. E aí diminuir a necessidade do uso de corticoides, porque o uso de corticoides também causa algumas alterações na pele. Não é indicado o uso contínuo de corticoide. Então ela precisa fazer o teste, identificar a substância ao qual ela tem alergia e evitar o contato com essa substância. Graça Vila da Prata. Doutora, gostaria de saber se condimentos de cozinha, temperos e sucos de saquinho são causadores de urticária. Sim, eles podem causar urticária. O que significa isso? Urticária é o famoso empolado. São placas vermelhas, edemaciadas, que coçam muito. Doutora, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. Daqui a pouco a gente está de volta e ainda dá tempo de você enviar a sua participação do dia. 92 é o código de Manaus, 9811-4512 é o nosso número. E olha só, não tem limite de participação, não tem limite de pergunta. Você pode mandar quantas perguntas você tiver para solucionar todas as suas dúvidas. Então não perde essa chance, não sai daí que eu volto já.